Olá, começando mais um Beneficência na TV que hoje está recheado. O fato dessa pandemia, de muitas pessoas ficarem em isolamento ou até mesmo aquelas que estão em tratamento intensivo durante semanas, dias numa UTI, podem ocasionar alguns problemas vasculares. No programa de hoje eu converso com o médico cirurgião vascular, Dr. Miguel Ângelo. Tem ainda a história da Catiana, ela que resolveu ajudar, fazer um ato de solidariedade e doar máscaras aqui para a Beneficência Portuguesa. Tem ainda as novas alas de UTI SUS para pacientes de Covid. E para finalizar, pacientes que estão internados na UTI estão recebendo visitas por videochamada. E quem explica é o médico intensivista Dr. Sandro Dainês. Então, olha, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Nesse momento de pandemia, isolamento social, as pessoas acabam ficando mais em casa e deixam de fazer aquela caminhada, atividade física, nem que seja uma ida para o supermercado, a ida para a escola, para a faculdade, para o trabalho. E o sedentarismo acaba fazendo parte da rotina dessas pessoas que estão em isolamento social. Mas será que o fato de você ficar sedentária, sem muito movimento, pode ocasionar alguns problemas, como a trombose, por exemplo? Sobre isso eu vou conversar com ele, que é cirurgião vascular, Dr. Miguel Ângelo. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bom dia, Cris. Bom dia, telespectadores. Essa época de isolamento social, a gente sabe que a falta de atividade física, de movimento nas pernas pode causar a famosa trombose. Mas que doenças vasculares o Covid pode trazer? Perfeito sua pergunta. A Covid, a SARS-2, Covid-19, ela pode acometer o sistema vascular em várias partes. Ela pode acometer as artérias, ela pode acometer as veias e pode acometer a microcirculação. Vamos começar com um paciente que adquiriu Covid. Esse paciente que adquiriu esse vírus, ao penetrar pelo pulmão, ele causa, vamos dizer assim, um machucado, uma ferida nos alvéolos, que são estruturas pulmonares. Logicamente que todo machucado que a gente faz, ele exige uma reparação, uma cicatrização, e dentre essa cicatrização existe a coagulação. Acontece que não se sabe o porquê que esse vírus ele mexe com tal magnitude nessa coagulação, que essa coagulação se torna exacerbada e causa o que nós chamamos de microtrombose nos pequenos vasos. Então, essa já é uma condição que o Covid proporciona ao sistema circulatório. Fora isso, o Covid ele mexe também com a parede dos vasos sanguíneos. Por exemplo, numa artéria que tem vários receptores, e esses receptores também são sensíveis aos receptores do Covid, poderão ocasionar também êmbolos e tromboses. Então pode dar uma trombose arterial, que é um quadro grave, que a pessoa, se for numa perna, num braço, a pessoa corre o risco de perder esse membro, né? Então, o cirurgião vascular ele tem que agir rapidamente para retirar esse êmbolo causado especialmente pela infecção do Covid. E também nós temos outra condição, a condição venosa. Nas veias também ocorrerão alterações sanguíneas pelo Covid mesmo, e ocorrerão trombos dentro das veias, e essas veias proporcionarão o que é chamado de trombose venosa profunda. Se por acaso a trombose ficar restrita à extremidade, à periferia, tudo bem. O problema é quando esse trombo ele se desloca e ele percorre todo o sistema venoso, passa pelo coração e vai para o pulmão. Aí a pessoa sofre um grave
quadro de insuficiência respiratória devido à embolia pulmonar. Então são 3 coisas basicamente que o Covid ele ocasiona no sistema circulatório. Ele causa no pulmão primariamente a microtrombose do parênquima pulmonar dentro dos seus vasos sanguíneos. Causa a trombose arterial, a embolia arterial, causa a trombose venosa e, por último, ainda pode causar a vasculite. Às vezes os dedos dos pés eles ficam sem circulação devido à vasculite. Então, em resumo, ele acaba atacando, o Covid acaba mexendo não só com as pessoas que estão internadas, principalmente as pessoas que estão internadas numa UTI, que acabam ficando muito tempo entubada e está sem movimento, mas também aquelas pessoas que estão em casa sedentárias, né, doutor? Sim, porque a pessoa sedentária, ela deixa de fortalecer o que nós chamamos de coração periférico, que seriam as bombas musculares que nós temos nas pernas, que são responsáveis pelo retorno venoso da periferia das pernas para o coração. Então, a pessoa muito sedentária dentro de casa, por si só, poderá ocasionar um quadro de trombose. Seria aquela trombose do viajante, né? A pessoa que faz um voo muito longo de 8 horas, que fica sentada numa cadeira de avião e quando ela desembarca, ela sente que o pé está inchado, ela sente dor. É justamente porque ela ficou muito tempo parada sem usar o sistema do coração periférico, que nós chamamos, que seria os músculos da perna, e isso daí causa a trombose. Agora, doutor, no caso das pessoas que estão numa UTI e estão entubadas, existe algum procedimento que é feito na UTI para que evite essa trombose? Não só medicação, mas existe alguma coisa de exercício que um fisioterapeuta pode estar fazendo? Sim, existe. É necessário? É necessário. Os fisioterapeutas que trabalham na UTI, eles fazem diuturnamente nos pacientes acamados, nos pacientes graves, eles fazem exercícios nos membros inferiores para evitar essa formação de trombose, além de o uso de meias elásticas. E, logicamente, a medicação, né? Existem atualmente exames que podem detectar se a pessoa tem ou não a facilidade de fazer a trombose, né? O nome desse exame chama-se dedímero e, conforme o resultado desse exame, a pessoa já entra com os medicamentos anticoagulantes para evitar esse desfecho que é muito grave e é fatal. Doutor, aquela pessoa que está em casa, vamos falar um pouquinho dos idosos. Os idosos ficam em casa, não estão podendo sair. Que conselho que o senhor dá para esses idosos? Porque eles também precisam de cuidados, não só por causa do Covid, mas também para evitar uma trombose. O conselho que eu dou para eles é caminhar sempre que puder caminhar, vai até o banheiro, vai até a sala, vai até a cozinha, caminhando, e na hora de deitar sempre com o membro inferior um pouco elevado, colocar um travesseiro sobre os seus membros, sobre suas pernas, para que ele fique, para que o sangue não fique estagnado dentro das suas veias. Ou seja, deitar e pôr as pernas para cima. Para aquela pessoa que não são os idosos, isso também vale para as pessoas em casa, que não estão em isolamento, estão trabalhando home office? Sim, exatamente. As pessoas que estão em home office também devem, ao deitar, elevar seus membros inferiores com o auxílio de travesseiro, almofada, alguma coisa que faça pelo menos ficar 30 graus acima do coração. Certo. Doutor, obrigada pela sua participação. O senhor que também, lembrando que eu acabei não falando no início, mas nós estamos sem máscaras, porque nós estamos mantendo o distanciamento de 2 metros e também porque a gente está numa área externa aqui do hospital. Então, durante a gravação, a gente retirou as máscaras. Doutor, o senhor também, além de médico cirurgião vascular, o senhor também é delegado do CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina aqui do estado de São Paulo. Como é que está um pouquinho, como é que os médicos estão vendo essa pandemia
E esse cenário nosso aqui de 3 meses, que é um ano que praticamente, alguns falam que esse ano já acabou, mas é um ano que produtivo, não está sendo muito produtivo para as pessoas, mas os médicos estão lá na linha de frente. Uma grande satisfação estar aqui no seu programa. Eu falei de tudo isso, mas eu não queria que isso levasse pânico para as pessoas, que na verdade isso que eu falei sobre as tromboses arteriais e venosas, elas ocorrerão somente naquelas pessoas que chegarão ao estado grave, que na verdade é 1% das pessoas acometidas pela SARS-2 Covid-19. Então, eu de forma nenhuma quero que a população entre em pânico, porque 80% terá o quadro e passará tranquilamente, sem nem maiores complicações. Nós temos como uma previsão de que esse ano realmente ele vai ser muito difícil haver a normalização das atividades de uma comunidade e esperamos que ano que vem já consigamos fazer uma flexibilização segura, né? Porque a gente está vendo que alguns locais, algumas cidades, alguns estados que fizeram a flexibilização estão retornando ao estado de fechamento, porque está havendo um aumento do pico, aumento esse que não está compatível com a absorção dos sistemas de saúde. Pela sua experiência, doutor, e até como um representante, posso dizer que o senhor é um representante de uma classe médica, o senhor acha que a nossa vida, ela volta ao normal? Ela vai ser como era antes ou não? Olha, eu faço uma previsão de que vai ser pré-Covid e pós-Covid, sabe? A mentalidade nossa vai mudar, muita coisa já mudou. Nós já estamos com um pensamento diferente, já estamos fazendo muitas reflexões a respeito do nosso dia a dia, dos nossos valores. Então tudo isso eu acredito que vai mudar e nós vamos ter uma fase pré-Covid e a fase pós-Covid. Tá? Nós vamos dar valor a muitas coisas que antes nós não daríamos, principalmente valores emocionais, quanto ao amor, né? Quanto à bondade, quanto ao bem-fazer, né? Nós temos que ter esse espírito. Eu acho que o Covid, se ele deixar alguma coisa de bom, vai ser essa humanização que todos nós vamos sofrer. Aí o senhor falou, acho que o ponto principal, acho que é a humanização, né? Acho que as pessoas estão precisando serem mais humanas, deixarem de ser... Outro dia eu vi, não lembro aonde, que a pessoa está deixando de ser um ser humano para se tornar um ser vivo, né? E não, elas precisam voltar àquela coisa da humanização, de olhar para o próximo. Então, obrigada, doutor, mais uma vez. Então, olha assim, mesmo com flexibilização, se você puder, fique em casa. Eu vou para um rápido intervalo e já volto. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico-hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados, exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro. A humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Nessa fase de pandemia, isolamento social, muitas pessoas estão fazendo do voluntariado uma forma de amenizar esse isolamento.
e foi pensando em passar o tempo e poder retornar de alguma forma à antiga família Benê que Catiana Braga, uma ex-funcionária da nossa querida Sociedade Portuguesa de Beneficência, resolveu ajudar na confecção de máscaras para a instituição. Então, a Catiana, a gente está aqui na casa dela, ela é fazendo um trabalho voluntário, ela que já foi ex-funcionária da Beneficência Portuguesa na época da maternidade, e aí ela resolveu confeccionar as máscaras e está doando para a Beneficência, para ser distribuída para colaboradores, para as pessoas que precisam adentrar ao hospital. Tudo bem, Catiana? Como é que começou a ideia de você estar fazendo essas máscaras para a Beneficência? Bom, eu vi a reportagem, né, lá na Beneficência, né, que eles estavam fazendo esse trabalho à parte, né, devido à falta de máscara, né, de EPIs. E aí eu entrei em contato e pedi para colaborar, né. E aí eles me enviaram o material e aí eu comecei a confeccionar. São quantas máscaras por dia que você faz? Você tem ideia? Mais ou menos entre 30 a 40 por dia. E como é que começou esse teu gosto por costura? Você já costurava? Você já trabalhou com isso alguma vez? Não, eu desde pequena, né, eu tenho influência da minha tia, que sempre gostou de costurar. E aí foi indo. Eu faço coisas só para mim, para minha casa, para minha família, alguma coisa para amigos, mas nada muito profissional. E comecei a fazer aulas no ateliê que eu vou até hoje, que eu frequento, e aí fui aprimorando e tô aí. Agora, Catiana, me conta um pouquinho. Você foi funcionária da Beneficência, né? Você trabalhou na maternidade. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história com a Benê. Eu comecei trabalhando lá no plano de saúde e aí entre as indas e vindas eu fui para a maternidade. Aí trabalhei lá até sair, que foi minha grande paixão, foi a maternidade. Dessa maternidade, você, em algum momento, alguma coisa que te marcou muito? Ah, tem várias histórias, várias passagens, tem várias coisas muito boas, né? Porque a maternidade é fantástica, né? É o nascimento, é a esperada, é a chegada, é aquela ansiedade que toda uma família espera, né? É maravilhoso. E hoje, o que você, vendo toda a Beneficência passando mais uma vez por uma pandemia, né? Mas como é que você vê hoje esse sentimento que as pessoas têm de ser ex-funcionário e estar ajudando, continua colaborando com a Beneficência através das suas costuras com as máscaras? Para mim é gratificante poder ajudar, né? No momento desse, poder ajudar. De alguma forma, né? Porque diante disso tudo que está acontecendo, foi a minha maneira de retribuir, de agradecer, porque para mim foi muito bom, foi muito importante. Evoluí muito lá dentro, cresci muito lá dentro, e para mim agora é uma maneira de retribuir. E como é que está sendo o teu dia a dia em casa? Você tem 2 filhas, né? Conta um pouquinho do teu dia a dia aqui. É aquela loucura, né? De manhã a gente faço mais o serviço de casa, né? Aqui com elas, e aí depois do almoço eu sento aqui, cada uma vai para o seu quarto para sua aula, e aí eu fico costurando aqui até... Não tem muito horário. E que recado que você deixa, então, para a Beneficência, para a pessoa que está em casa, que está assistindo você? Olha, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar podendo colaborar diante dessa pandemia. É o mínimo que eu posso fazer nesse momento. E pedir para as pessoas se cuidarem, se prevenirem, só saírem de casa se for necessário mesmo. E ficar em casa. Acho que é a melhor maneira da gente combater essa pandemia. As máscaras confeccionadas são entregues ao setor de hotelaria e distribuído para os diversos setores e colaboradores da Beneficência, como explica a coordenadora da hotelaria, Simone Pellini. A gente recebe em torno de 300, 400 máscaras por semana que são distribuídas nos setores e quando alguém adentra a Beneficência, a pessoa recebe uma máscara caso não tenha. Mas não pode entrar nos setores e nos lugares sem. É um cuidado, né, com os pacientes, é um cuidado com a própria pessoa. Então, diante disso, a gente disponibiliza uma máscara para que a pessoa entre no hospital.
como nós somos um hospital grande, qualquer ajuda que tenha vindo em termos de doação de EPI está sempre bem-vinda, né? Porque hoje a necessidade é grande, o mercado não está oferecendo e o preço foi lá em cima, então é complicado. O gesto de amor de Catiana nos dá esperança de dias melhores. Nós inauguramos esses novos 10 leitos SUS, o Covid-19, né? Isso dentro de um planejamento junto com a Secretaria de Saúde, né? Foi um programa que nós já vimos há 2 meses trabalhando para esse aumento, né? Dentro dos nossos 9 leitos SUS, nós aumentamos mais 10, então nós temos hoje 18 leitos SUS Covid. Nós estamos aí inaugurando na final do mês, talvez comecinho do outro, né? Nós estamos preparando essa ala que é o 6H, é uma ala diferenciada, né? Padrão total da beneficência, que é igual o primeiro D que nós inauguramos nos 160 anos, e essa aí nós estamos preparando para os 161 anos. Mas como o problema da pandemia, nós precisamos de alas Covid-free, vamos supor assim, alas que possam trazer mais segurança às pessoas, para que a gente aumente até a oferta de leitos para a comunidade. Nós vamos antecipar esse aniversário de 161 anos, né, na sua programação festiva, vamos dizer assim, que vai ser por vídeo, porque nós não temos como fazer como fizemos as outras inaugurações do D, né? Porque a Beneficência é uma casa muito festiva também. Mas vamos fazer uma inauguração por vídeo, talvez dia 5 a dia 10 de julho. Nós inauguramos mais essa ala, né? Padrão assim, São Paulo, né? Quartos dotados com todo o conforto, com toda a segurança, camas elétricas de última geração, equipamentos, iluminações própria para quartos hospitalares, toda climatizada, enfim, o padrão assim que nós queríamos mesmo. Então a gente fica agora com o D e com o 6H, assim o padrão luxo, né? E depois temos as outras hotelarias que são para apartamentos, mas não com esse padrão assim tão sofisticado. Então a gente inaugura agora, comecinho de julho aí, a gente anuncia aí no Beneficência na TV, enfim, nas nossas redes sociais aí, esse acontecimento. Talvez alguns jornais também devem divulgar isso, porque é importante também para a cidade ter mais uma ala nesse padrão aqui em Santos. Uma das formas de amenizar aqueles pacientes que estão, principalmente aqui na UTI, que estão com Covid e que não podem receber visitas, agora a gente vai ter um esquema aqui dentro da Beneficência como forma de amenizar, que é a videochamada. Quem vai falar sobre isso é o Dr. Sandro da Inês, que é da UTI. Lembrando que nós dois estamos sem máscaras, porque nós estamos mantendo o distanciamento de 2 metros. Doutor, agora os pacientes que estão na UTI, que têm condições de receber uma ligação, está sendo feita uma videochamada entre o paciente e o familiar. Eu queria que o senhor explicasse. Então, essa ideia surgiu por alguns plantonistas da UTI, a doutora Cíntia, a doutora Fleury, eu também e a doutora Renata, né? Pela dificuldade em comunicação que tinha com os familiares nessa época, porque eles não podem vir ao hospital para fazer visita para o seu familiar. Então, o que foi conversado com a gente? Foi solicitação desses profissionais, principalmente, que atuam mais no dia a dia com o paciente, né? Eles falaram, será que não daria para a gente fazer alguma forma de comunicação com o familiar, para o familiar ver o paciente, falar com ele? Aí nós fizemos essa discussão e chegamos à conclusão que seria uma boa ideia. Aí se estabeleceu uma forma de contato, que é uma interação do paciente com o médico, com o familiar, via videochamada, né? Com um tablet que o hospital disponibilizou para a UTI. E não são todos os pacientes que têm condição de fazer isso. A gente pega aquele que tem condição de interagir.
aquele paciente mais grave, que está entubado, que está sem condições, não é selecionado para esse tipo de comunicação, entendeu? E a gente começou a fazer isso, tem dado um bom resultado, assim, e os familiares e os próprios pacientes estão se sentindo mais seguros até. E como é que está sendo essa reação dos pacientes na hora de receber? Eles estão na UTI, não é fácil ficar numa UTI e ali porque acaba se sentindo sozinho. Então você está ali, você só tem os seus profissionais que cuidam de você. Mas como é que está sendo a reação deles ao receber uma chamada de um parente, de um familiar e conseguir ver, olhar, né, através das videochamadas, um poder olhar para o outro e conversar, doutor? Então, como eu estava falando, isso aí dá uma sensação de segurança maior para eles, né? Sente mais acolhido, sente que mesmo à distância tem alguém próximo, né? Isso faz bem também, né? Faz muito bem para eles. Eles estão se sentindo mais felizes até. Eu acredito que isso até ajuda na recuperação deles. E os pacientes que não podem receber visita, como é que está sendo feita essa parte de estar passando o boletim médico para o familiar? Porque eles também não podem vir aqui, né? Como nesses casos eles não podem fazer visita na UTI e não é recomendado eles frequentarem o hospital para preservar até a saúde deles, a gente está passando informações via telefone. A gente pega um telefone de 1 ou 2 responsáveis pelo paciente e dia a dia é feito ligação para esses familiares já cadastrados, né? E passado todas as informações, tirado dúvidas, todas essas coisas assim. Doutor, obrigada mais uma vez por atender aqui o Beneficência na TV. E o senhor que está naquele dia a dia com pacientes de Covid, o senhor já viu, acho que tudo quanto são dos mais diversos casos em UTI, mas como é que está sendo esse momento agora de estar lidando com pacientes de Covid, onde a gente está vivendo uma pandemia? Como é que fica ali o médico tendo que ver esses pacientes? Então, é bem estressante assim para a equipe inteira, sabe? Para a enfermagem, para a limpeza, para a fisioterapia, para os médicos, para todo mundo que está envolvido nesse tratamento, é bem estressante, porque todo mundo tem medo de contrair a doença, levar para os familiares em casa, né? E alguns estão se distanciando de familiares, não estão indo para casa, estão se isolando em alguns outros lugares. Você vê uma tristeza grande neles de ter que estar afastado da família, tudo, mas também a alegria de estar ajudando as pessoas. Que recado que o senhor deixa para aquela pessoa que está em casa, que está com um familiar na UTI? Então, se cuide, tem esperança que a pessoa que está aqui vai melhorar. Claro que nem sempre vai acontecer isso, mas a nossa esperança é sempre essa, é que as pessoas se recuperem. A gente está tendo uma recuperação bem boa, um número de recuperados bem grande, né? Mas infelizmente tem casos que não tem o que fazer. Qualquer sinal de início de sintoma que suspeite de coronavírus, procure atendimento, se oriente e tenta se isolar de todo mundo que tiver à sua volta para não passar para outras pessoas. Bom, Beneficência na TV fica por aqui. Espero que você tenha gostado e não se esqueça, nós temos um encontro na próxima semana nesse mesmo horário. E para você, mesmo com essa flexibilização que já aconteceu, cidade na faixa amarela, mas vamos continuar mantendo o isolamento assim que possível, vamos manter o uso das máscaras e a higienização correta. Na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.